Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu peço desculpas por não poder estar presente ao vivo, mas a vida se interpõe no meio do caminho e nem sempre a gente consegue. Mas para não deixar o pessoal na mão, tem aqui um vídeo em que eu vou falar de um assunto que mexe com os corações do pessoal, que é o famosíssimo Retail Liquidity Provider, ou RLP para os íntimos. Tá? Todo mundo ouve aí na internet falando que o RLP, a corretora tá jogando contra você, porra, que afinal de contas os big players conseguem finalmente pegar os sardinhas na virada da esquina e etc, etc, etc. Como as pessoas têm muito pouco conhecimento das coisas, elas acreditam muito nessa conversaiada de internet e realmente caem nessas conversas. E a gente vai explicar aqui em detalhes como funciona esse negócio. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o seguinte: esse curso aqui leva só 2 horas, é super baratinho e ele vai mostrar como operar na bolsa de valores sem risco financeiro. Para quem, especialmente para quem está começando no mercado, mas não só, eu, por exemplo, que tenho 16 anos no mercado, uso direto esse tipo de método. Isso aqui não é um setup, isso aqui é um método em que eu uso isso direto para fazer as minhas operações. Quem está no canal sabe que eu faço muitas operações e muitas vezes, boa parte das vezes, eu faço com esse tipo de modelo aqui. Então eu estou operando, na verdade, sem risco financeiro nenhum. E as pessoas falam, porra, mas você entrou nesse trade? Cara, se eu, o máximo que eu posso fazer é não ganhar dinheiro, por que eu não vou arriscar e tomar a contraparte e fazer um trade em que eu posso efetivamente, no final das contas, ter lucro? Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê. Então, aqui eu ensino essa metodologia. É super baratinho, está ao alcance de todos vocês. É só pegar o link aqui no Linktree e dar uma olhada. Tá? Não sabe isso aqui, não conhece isso aqui, quem não quer. Bom, o famosíssimo RLP, tá? Ele funciona da seguinte, ele tem a seguinte ideia, tá? A ideia é que as corretoras forneçam a liquidez. Fornecedora pode ser a corretora, banco de investimento, banco multi, pode ser uma opção de coisa, tá? Que podem operar através do RLP e a ideia é fornecer liquidez para o mercado. Ou seja, é pegar um mercado que muitas vezes não tem tanta liquidez assim, outros que já têm muita liquidez, mas que em determinados momentos o spread entre o bid e o ask, entre o pedido, entre aquilo que as pessoas querem para comprar, né, e aquilo que as pessoas querem para vender, se afasta muito ou se afasta mais do que um tique mínimo. Aí a corretora tem a oportunidade de fazer a contraparte. E aí é onde é que as pessoas ficam falando, porra, se a corretora ela sabe que sou eu e está operando contra mim, não você, pessoa, mas está operando contra o seu cliente. Não é bem assim, tá? E é isso que nós vamos mostrar aqui agora numa belíssima planilha de Excel. Aqui nós temos um book de oferta. Deixa eu primeiro mostrar para vocês os ativos que podem ser operados pelo RLP. Tá? Inicialmente era só o índice e o dólar, mas tem outras coisas. Todas essas ações que estão aqui podem ser operadas pelo RLP. Basta você se cadastrar na corretora, tem lá um formulário qualquer que você faz a assinatura digital e a partir desse momento você entra numa modificação da cobrança, tá? Vai variar de corretora para corretora o que elas vão te dar de desconto ou não por utilizar o RLP. Para o índice e para o dólar, a maior parte delas simplesmente não cobra mais corretagem. O cara simplesmente não paga corretagem. Para as ações, algumas cobram corretagem, outras não, mas todas dão desconto. E aí você vai ter que ver na sua corretora o que é que elas fazem, né? Especificamente o que é que elas fazem para isso. Há um limite de operações de RLP. Eu botei aqui do lado. E esse limite ele varia de acordo com uma série de condições. Tem uma série de cálculos que a própria bolsa faz para limitar isso. Né? E aí, no ano de 2024, eu estou gravando isso aqui em agosto de 2024, esses são os limites. Você vê que no dólar gira ali em torno de 50% a 60% das ordens são feitas via RLP e no índice mais ou menos um terço das ordens são feitos pelo RLP. No caso das ações, a limitação é fixa em 30%. Tá? Isso aqui é uma determinação da bolsa. E isso aqui oscila de acordo com as regras lá que a B3 traçou para os ativos. Então, esses são os ativos possíveis de operar, e aqui você pode observar que não são todas as ordens que são negociadas pelo RLP. No índice, por exemplo, é um terço das vezes, nas ações mais ou menos um terço das vezes, e no dólar gira ali em torno de mais ou menos a metade, ou um pouco mais da metade, dependendo da fase. O resto é feito como sempre foi feito, tá? Como sempre foi feito, assim como também em todas as outras ações, ou mesmo nessas ações aqui, para quem não utiliza o RLP, e também no índice no dólar. Quem não assinou lá o RLP não vai se beneficiar desse negócio e, no final das contas, você vai pagar a corretagem, ou vai pagar mais corretagem, no caso das ações, do que pagaria se você tivesse assinado o bagulho.
certo? Mas vamos aqui para o book de oferta, que é onde a gente vai poder explicar melhor como é que funciona o negócio. Antes disso, só botar também mais uma coisa para atrair vocês ficarem mais tempo aí, já que você está aqui mais tempo no canal, olha o curso Como Operar na Bolsa Sem Risco Financeiro. Garanto para você que isso aqui vai modificar a sua vida. Garanto. As corretoras, bancos de investimento, quem for lá, a contraparte no RLP, eles têm uma série de regras para fazer, para seguir, e eles têm que participar com uma série de tempo no mercado. E eles têm que tem uma opção de regras, tem que estar 35% na melhor oferta, 35% na melhor oferta de compra e na melhor oferta de venda. E ou 80% do tempo de um lado ou do outro. Tá? Ou seja, não é um troço que o cara entra ali de vez em quando para você. Ele quer pegar você. Não. Ele está no mercado todo esse tempo porque ele é obrigado a estar nesse tempo ou ele não pode participar. Tá? São regras lá, justamente que a B3 coloca, junto com a BSM, junto com a CVM, uma série de regras, justamente para evitar que possa estar o participante que vai operar o RLP, possa entrar aqui só no momento que é bom para ele. Não é assim que funciona. Tá? A regra ele tem que estar presente no mínimo, um terço do tempo dos dois lados, ou 80% do tempo de um lado ou do outro. Tá? Então, não é a hora que ele escolhe fazer. Ele tem que estar participando boa parte do tempo do mercado nisso aí. Bom, existem três formas de você fazer a colocação de ordem. Basicamente, três formas de você colocar no mercado as suas ordens. Você pode colocar uma ordem a mercado, em que você vai comprar pelo preço que estiver disponível, e você vai comprando enquanto tiver aquele preço, ou vendendo, né? Estou falando aqui ordem de compra, mas podia ser ordem de venda. Tem a ordem limitada, em que você estipula um valor. Eu quero botar um certo valor, vamos dizer, R$5, uma ação. Eu boto a minha ordem limitada a R$5. Se o preço não ficar em R$5, eu não compro a ação. O preço pode estar R$5,01, eu não compro a ação. O preço pode ir a R$4,99 e aí eu compro a ação. Por quê? Porque eu compro pelo preço que eu estipulei ou um preço mais baixo. Presume-se que a pessoa queira comprar o ativo sempre o mais barato possível. Se ele deu a ordem a 5 e o ativo negociou a 4,99, essa pessoa do 5 vai comprar a 4,99, que é um preço melhor para ela. Ok? É um preço melhor para ela. Então, vamos... e a terceira forma é você colocar uma ordem limitada, sim, mas agredindo o book. Eu não gosto dessa expressão agredindo o book. Tá? Mas é a expressão que as pessoas utilizam, então a gente tem que colocar. Imagina que o cara colocasse uma ordem limitada de compra aqui a 5.600. Tá? Ele queria comprar, vamos dizer, 20 contratos a 5.600 no dólar. Quer comprar. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui no preço que são as pessoas que estão querendo vender. Né? Quem está querendo vender? O lado de cá. Ele quer comprar, 5.600. Se ele botar a ordem, aonde que ele vai entrar nesse negócio? Ele vai entrar aqui, ó, depois do D e antes do F. Por quê? Ele vai ser na fila do 5.600 e ele vai ficar aqui. Isso não é agredir o book, isso é entrar uma ordem limitada. Se ele, por acaso, botar uma ordem, ele fala assim, não, eu quero comprar os meus 20 contratos, mas eu quero comprar eles a 5,61. Eu topo, eu vejo que o book está assim, mas eu quero passar à frente dessa galera aqui. Eu quero comprar os meus 20 contratos a 5,61 ou menos. Beleza. O que o cara vai fazer? Ele bota os 20 contratos. Ele vai botar 5,61 e ele vai pegar, primeiro, esses dois aqui, tá? Ele quer comprar. Então ele vai pegar o pessoal que está vendendo. Ele vai pegar o primeiro, os dois da corretora B, a 5.600,50. Vai pegar mais 15, que são os da corretora A, que estão no mesmo preço. Então ele vai pegar já 17, ele queria 20. E ele vai pegar 3 aqui da corretora C, no preço de 5,61. Como você pode ver, ele botou uma ordem limitada a 5.601. Mas a maior parte do que ele pegou a 5.600 e meio. Você fala assim, pô, mas é só meio. Não, não é só meio. É meio. É um tique. Então, o cara que fizer isso aqui, ele agrediu o book. Por quê? Porque ele vai lamber isso aqui. Ele vai pegar todas essas ordens, ou parte delas, né? Todas elas, por um preço melhor do que estava aqui. Do que o que ele queria. Tá? Não do que estava no book, mas do preço que ele queria. Ele acabou se dando bem. Ele deu uma lambida. Vamos dizer que ele errasse e botasse 200, ao invés de botar 20, ele botava 200. Ele ia lamber todo esse book aqui. A 5,61 ele ia pegar até aqui, mas não ia pegar essa.
Por que ele não ia pegar essa? Porque o preço máximo que ele está disposto a pagar é 5,61. Ele errou, botou 200 ações, ele vai pegar as mesmas 20 que ele teria pego sem errar e não teria mais prejuízo nas outras. Né? Nas outras. Então o que ele faria? Ele teria tempo de cancelar o restante da ordem, porque ele errou, percebeu isso e cancelaria. Se ele tivesse colocado uma ordem, olha, eu aceito comprar uma compra limitada a 5,603 e ele errou, ao invés de botar 20, ele ia botar 200. Ele ia lamber todo o book. Ele ia pegar, ainda ele estaria agredindo o book de vendas, né? Ele está querendo comprar. Então ele compraria todas essas ações aqui, ele botou o preço a 5,603, supondo que essa ordem aqui embaixo, a próxima, né, fosse 5,604, só para facilitar, ele não ia pegar 200 ações, ele ia pegar 17, 27, 32, 52 ações e ia parar aqui. Por quê? Porque ele botou uma ordem limitada, agredindo o book num preço maior do que o preço de venda. E ele pode efetivamente botar a ordem a mercado. Se ele botar a ordem a mercado e ele botasse as tais 20 que ele queria comprar, ele ia comprar aqui. Ó. Ele botou 20. Ele ia pegar essas 20. Pronto. Ele ia pegar um preço médio nesse número aqui. Fazer uma média disso aqui. Se ele botasse 21 a preço a mercado, ele ia pegar as 20 mais uma desse cara aqui. Se ele errasse na hora de botar e botasse a mercado 200, ele ia lamber tudo isso aqui e ia continuar lambendo o book até completar as 200 ordens dele. Observa que o preço médio de compra dele ia ser muito superior do que o cara que botou a ordem no preço de 5,603, limitada, mas agredindo o book. A ordem a mercado sempre agride o book, seja de um lado, seja do outro, mas ela não tem limite, ela é uma ordem a mercado, então ela vai passando até completar, até dar o número de contratos ou ações ou o que o cara estiver negociando. A ordem limitada, que não está nem no bid nem no ask, ele também agride o book, mas ele está limitado àquele número. Quando chegou naquele número, ou aquele número ou melhor, não tem jeito, para ali. É importante entender esse lance, porque vai entrar onde entra o RLP. Bom, aí, o que acontece aqui? Temos as corretoras, A, B, aqui tem várias corretoras, tal, que eu botei aí a esmo. E uma coisa que é importante entender é o seguinte, a corretora ela não pode operar contra você. Tá? Ela não pode operar contra você. Se a corretora B, que já tem um cara aqui, ó, nos dois, melhor, no 500, com dois contratos a 5,650. Se o cara quiser, se alguém da corretora B der uma ordem para comprar aqui, tá? O RLP não pode ser acionado. Por quê? Porque a própria corretora B não pode operar contra. Então, não tem como a corretora jogar diretamente contra você. Ela pode te dar liquidez, mas ela não pode jogar contra você, porque você está na corretora. Você é da corretora. Tá? Ela só vai poder entrar aqui nesse nível. Supondo que você, da corretora B, queira comprar 17 contratos. Você vai pegar esses dois desse cidadão que está aqui vendendo. Quando vier aqui, já vendeu esse primeira parte, aí a corretora pode entrar, a própria corretora B vai poder entrar dando liquidez na sua ordem aqui. Certo? Mas ela não vai poder fazer na primeira parte. Portanto, você não tem como ser, vamos dizer assim, encoxado pela própria corretora onde você trabalha. Ela não pode operar contra você. Essa é a primeira coisa que já tira da jogada muita coisa que as pessoas pensam. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Bom, a corretora ela vai ficar aqui, como eu disse, ela tem que ficar 35% do tempo no mínimo dos dois lados ou 80% de um lado ou do outro no mínimo. Tá? Aí a corretora está aqui, posicionada, ela tem que fornecer liquidez para o pessoal que vai operar dentro dela, né? Aqui, mais pessoas que tenham ordens de fora. Então a corretora B, a gente estava falando da corretora B, vem lá e alguém da própria corretora B fala assim, ó, eu quero vender, agora não é mais comprar, eu quero vender o dólar por 5.600, certo? 5.600. O que a corretora B pode fazer? Esse cara aqui é da corretora B? Não, ele não é da corretora B. Lá na corretora B aparece a ordem. Instantaneamente, a corretora B pode vir e preencher a ordem do cara. Vamos dizer que ele queria comprar 20 contratos. O cara vai lá e a própria corretora B, do que ela tem em estoque, do dinheiro que ela tem em tesouraria ou do que ela tem em estoque
também tesouraria do que seja, né, das ações, dos índices, seja lá o que diabo que o cara está negociando, ela simplesmente vai e faz a contraparte. Então, você tinha um cara da corretora B que quer fazer uma venda a 5.600. Observa que esse cara, também da corretora B, quer vender a 5.600,50. Ele não quer vender a 5.600. Ele quer vender com aquele meiozinho a mais. Entra um outro cidadão que quer vender 20 limitado aqui. A corretora B pode fazer a contraparte. Ela vai entrar antes desse cara aqui e ela vai entrar e vai comprar, né? O cara lá quer vender, ela vai comprar por 5.600 o ativo. Aí você vai pensar assim, porra, qual a vantagem para a corretora fazer isso? Ela está comprando o melhor preço. Tá? Você não está se dando conta de que, mas o preço oscila para lá e para cá. Mas ela está comprando o melhor preço. Nesse exato momento, ela comprou o melhor preço. Podia ter um spread maior aqui. Eu botei aqui um spread só de meio ponto, portanto ela não tem muita diferença. Ela pode comprar aqui, ela pode vender ali. Ela pode vender para esse cara. Ela não pode fazer a contraparte. Entendeu? Ela pode chegar e fazer negócio entre esses dois. Ela pode fazer o negócio. Ela não pode fazer a contraparte. Ela não pode entrar na frente desse cara. Mas ela pode fazer a compra do outro lado. Supondo que esse cara aqui saia da fila e venha o próximo aqui da corretora A, no mesmo preço. A corretora B, que comprou aqui, vai poder, por exemplo, vender ali. Então, ela está sempre ganhando esse spreadzinho mínimo. Pode se parecer pouquinho, mas ela está sempre pegando o melhor preço de compra e o melhor preço de venda enquanto ela está no RLP. Aonde isso prejudicou alguém nessa história? Não prejudicou ninguém. Tá? Pelo seguinte, o cara da corretora B não foi prejudicado. Ele continua ali na sua ordem esperando. Esse cara aqui continua na fila. A corretora B, a ordem nunca foi ao mercado. A ordem ficou presa dentro da própria corretora. Foi resolvida lá mesmo. E a corretora, como ela tem a tesouraria para negociar para lá e para cá, ela ficou com esse negócio. O cara da corretora A, que está aqui na fila, ele não foi modificado porque essa ordem jamais apareceu. Não é que botem uma ordem aqui no mercado na frente dele. Ele não perdeu a ordem dele na fila. Ele continua lá. Se o cara da corretora F vier e fizer negócio aqui, ele vai vender. Porque ele é o primeiro da fila. Aquilo aconteceu dentro da corretora e não no mercado como um todo. Foi bom para o cara que quis vender lá e foi bom para a corretora que quis comprar. É bom para todo mundo. É bom para a B3? É ótimo para a B3. Por quê? Porque esse tipo de negócio acontece muito, dá muito mais liquidez no mercado, então muito mais gente está entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, e a B3 vive dessas negociações. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Ela ganha justamente nos emolumentos de todo esse troço. O ativo fica mais líquido, todo mundo está ganhando nesse negócio. E quem está perdendo? Ninguém está perdendo. Ninguém está perdendo. É um lucro para todo mundo. Bom, e se der uma ordem a mercado aqui, tá? De venda, a, sei lá, que não seja da corretora B, né? Entra um outro cara aqui, ou pode ser até da corretora B, não tem importância que ele vai vender do lado de cá. Entra uma ordem de venda a 5.599. Essas corretoras, essa galera toda aqui vai vender, né? Todo mundo aqui vai vender, se a ordem conseguir preencher isso tudo. E alguma dessas corretoras poderá fazer o RLP também. Elas podem participar do RLP ou não, elas escolhem. E o cliente que deu a ordem pode participar do RLP ou não. Então, né, nós não sabemos isso. Então, o cliente da corretora B vem, que participa do RLP, ele vem e dá a ordem de comprar. Ele quer vender a 5.598. Bom, ele quer vender a 5.598. Se você puder vender uma coisa que você queria vender por um preço mais baixo, você puder vender por um preço mais caro, é melhor. Portanto, essa ordem te beneficia. A corretora B vai poder entrar e fazer contraparte aqui, nesse primeiro momento. Ela pode fazer no segundo? Pode, se ela tiver estoque de dólares para fazer. Ela pode não ter. Se ela não tiver o estoque, a ordem vai para o mercado. Aí no mercado, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai pegar, esse cara vai pegar e vai todo mundo pegando aqui. Ela pode não ter o estoque necessário. Tá? Vamos dizer que você dá uma ordem de 200 contratos, ela não tem 200 contratos. Ela tem 20 ou 30.
Elas não mantêm um contrato enorme. Por quê? Porque a imensa maior parte das negociações são pequenininhas. Elas vão comprando e estocando na medida em que elas vão fazendo esse trade aqui. Então você dá uma ordem de 200 ou 300, aí você vai lamber o book de novo. Não vai ficar lá no RLP, vai andar. Entendeu? Então o RLP, galera, ele não tá aí para ferrar ninguém, ele não ferra vocês. O cara da corretora não tá vendo assim, a corretora tá vendo, poxa, ele tá fazendo a contraparte, ele tá operando contra mim. Não, ele não tá operando contra você. Pelo contrário, ele tá operando a teu favor, ele tá te dando a liquidez. Tá? Isso não quer dizer que eu não acredite que as corretoras façam isso. Aí é um outro problema, não tem nada a ver com RLP. Eu aqui na minha intimidade, tá? E que ninguém nos ouça, eu pessoalmente acredito o seguinte: o que acontece com a maior parte das pessoas que faz day trade? Vocês sabem disso e eu também sei. A imensa maioria perde dinheiro no mercado, tá? A imensa maioria. Bom, isso não elimina uma coisa que eu tenho no meu íntimo e que ninguém nos ouça, tá? Que é o seguinte: eu tenho para mim isso, tá? Não tenho confirmação em lugar nenhum, muito pelo contrário, é tudo isso aqui que eu vou falar é proibido, mas num mundo hipotético, suponha um mundo hipotético em que as pessoas não seguissem as regras e nunca fossem punidas. Tá? Vocês conhecem algum país onde isso acontece? Eu não conheço, a maior parte não, de jeito nenhum. As pessoas são punidas quando elas não seguem as regras. Mas supondo que existisse um país desses, cara, em que existem regras e as pessoas não seguem e nunca dá nada. Vamos lá. O que acontece com as pessoas que fazem day trade? A imensa maioria perde dinheiro. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso, tá? Tem pesquisa, inclusive, mostrando isso. Vamos dizer que em torno de 90% das pessoas percam dinheiro no day trade. A corretora sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque você tem que botar a ordem através da corretora. Ela pode não saber que você é o Joãozinho, ou o Pedrinho, ou a Mariazinha, mas ela sabe que uma ordem foi dada naquele preço. Tá? Até aí está muito parecido com a RLP, mas não é isso o esquema. Só que quando você bota a ordem, geralmente você também posiciona um stop. Né? A corretora sabe que você posicionou o stop. Ela sabe que muitas vezes entra um stop automático, você bota o negócio, já aparece o stop automático lá, igual a gente faz no Profit, né? E alguns outros programas permitem isso. Então ela sabe onde você entrou, ela sabe onde está o seu stop. E ela sabe que você, em 90% das vezes, perde dinheiro. Cara, é muito tentador, tá? Embora seja proibido, e eu te diga, isso não acontece no Brasil, só acontece em países onde as pessoas podem não seguir as regras e jamais serem punidas por isso. A corretora sabe que você vai tomar stop ali. Se você perde dinheiro na maior parte das vezes, é simples, é só ela pegar a contraparte da tua ordem, e não tem nada a ver com a RLP. Ela pega a contraparte da sua ordem e ela bota a saída dela no seu stop. Se por acaso você sair no meio do caminho, ela sai também. Ela tá vendo ali. Simples, ela ganhou dinheiro onde você perdeu em 90%. Ela está operando contra você? Não. Por que ela não está operando contra você? Nem nesse caso. Porque, você ia perder dinheiro de qualquer jeito. 2, ela não fez análise nenhuma de mercado para dizer, e ela não botou o peso de uma corretora em cima daquilo. Ela fez uma ordem, vamos dizer, você botou 10 contratos. Ela foi lá e botou 10 contratos também. No mesmo ponto, você comprado e ela vendido. E você botou a sua ordem de stop num determinado ponto para sair com seus 10 contratos e ela botou a ordem dela como se fosse um alvo naqueles 10 contratos. Ela não botou o peso do mercado contra você. E cada uma das pessoas do mercado coloca a sua ordem onde quiser. E as corretoras, que não fazem isso no Brasil, claro que não, mas no resto do mundo, onde não se coloca, onde não há punição para as pessoas, elas poderiam fazer uma coisa parecida com essa, não poderiam? Já que você vai perder, ela vai lá e ganha. Ela não operou contra você, ela não botou peso contra você, ela simplesmente se aproveitou do trade que você fez e da sua probabilidade de ser negativa. Você perde muito mais dinheiro do que ganha. Portanto, se ela fizer a parte contrária, exatamente o contrário do que você fez, ela tem muito mais probabilidade de ganhar dinheiro. O que vocês acham disso? Isso não tem nada a ver com a RLP. Tá? Isso, primeiro, é proibido. Segundo, obviamente, não acontece no Brasil, onde as coisas proibidas efetivamente nunca acontecem porque as pessoas são punidas com severidade. E 3, você não estaria perdendo nada, porque você já ia perder dinheiro de qualquer jeito. A corretora só se aproveitou que você está ali, que você mostrou o que você está fazendo, e a sua probabilidade de perder dinheiro é enorme, então ela fez a operação contrária. Então, isso que as pessoas acham que a corretora está jogando contra seria você botar lá 10 contratos e a corretora vir botar 100. Tá? Então você botou 10 para comprar, a corretora mete 100 para vender.
Aí ela está botando peso contra você naquele ponto. Ela não faz isso. Por que ela vai arriscar? Você pode ser um daqueles 5 ou 10% que ganha dinheiro no mercado. Por que ela vai fazer correr esse risco à toa? Não, não precisa. Primeiro, ela tem seu histórico do que você ganha e do que você perde. Né? Ela está lá, ela está te vendo todo dia. Ela tem a sua estatística. Ela tem aquele número de contratos. Ela não precisa fazer um número excessivo. Você não precisa ter 100 contratos para ganhar dinheiro no mercado. Você ganha dinheiro fazendo um, desde que você ganhe muito. Se você perde 90% das vezes e ela ganhar os 90% que você perde, no mesmo nível, ela não está ganhando de você, ela está ganhando no mesmo nível. Se um contrato der 90% de chance de ganho, pô, é uma baba de dinheiro. Tá? Vamos dizer que no dólar, que você bote um contrato, 10 pontos, tá? Um contrato com 10 pontos são 100 reais. Tá? Isso, são 100 reais. Pô, ela ganhou 100 reais. Ah, é pouco? Pô, é pouco porque você é uma pessoa só. Né? Se ela fizer isso com, sei lá, 1.000 clientes dela que estão fazendo day trade todo dia, bota esses mesmos 10 contratos, não, esse mesmo um contrato com 10 pontos, é óbvio que isso vai ter oscilações, mas só para fazer aqui uma ideia, ela está ganhando 10 mil reais. Só com esse um contrato. E qual o risco que ela correu? De, em 10% das vezes, ela perder. Porque 90% das vezes as pessoas perdem. Obviamente, em 10% as pessoas ganham. Ela tem a chance de perder em 10%. Basta ela fazer isso. Não precisa fazer mais nada. Tá? O RLP não tem nada a ver com isso. Isso já podia ser feito antes, obviamente proibido. Né? Obviamente que ninguém fazia antes. Pode ser feito agora e poderá ser feito no futuro, desde que as pessoas violem as regras e não respeitem o negócio e tal. Então é isso aqui, é muito simples de ver. O RLP nada mais é do que a corretora fazendo um negócio dentro dela mesma, sem interferir com o book de mercado, tá? Porque alguém que dê uma ordem aqui da corretora F, e não é da corretora B, da corretora F, com a ordem aqui, a 5.600, vai pegar essa ordem aqui do cara. Só o cara da corretora B que vai poder pegar essa ordem aqui através da corretora B, onde está o RLP dele. Então não interfere com o mercado, dá liquidez para todo mundo, melhora tudo, diminui o custo para você. Por exemplo, que uso o RLP, tá? Já digo que todas as minhas contas onde tem esses ativos aqui, onde tem tudo, tá tudo com o RLP ligado. Por quê? Porque a minha conta de corretagem caiu uma barbaridade. Tá? Eu pagava por mês, isso já tem algum tempo, quer dizer, de lá para cá as coisas teriam piorado porque as corretagens teriam aumentado. Mas eu pagava mais de 5 mil reais de corretagem. Agora eu pago zero. Esse dinheiro que eu não pago sobrou para mim, porque os trades que eu faço são os mesmos, não mudou nada. Tá? Então esse dinheiro sobrou para mim. Óbvio que a corretora está ganhando dinheiro com isso. Eu quero mais é que ela ganhe. Desde que eu não tenha prejuízo para mim, qual o problema dela ganhar dinheiro? Eu quero mais que ela seja feliz e ganhe muito dinheiro. Então essa é a história por trás do RLP. Tá? Volto a enfatizar que tem não só. As pessoas acham que a RLP tem só para índice, mas não tem não. Tá? Tem para todas essas ações aqui também. E aqui tem as quantidades e tal, etc. Eu espero que tenha ficado claro, não sei se ficou 100% claro, mas espero que sim, para que vocês possam entender como é que funciona esse negócio aqui. Tá bom? Volto a enfatizar que existe essa possibilidade de você operar no mercado sem risco, super baratinho ao alcance de todo mundo. Tá? Se você tiver interesse, está aqui, é só comprar o curso, está aqui o link, e você vai em 2 horas aprender como é que faz esse negócio. Tá? Um grande abraço para todos vocês e um ótimo restante de dia.